Fala, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Meus queridos, sejam todos muito bem-vindos no Clube do Livro da Terapia Cognitivo-Comportamental. Lembrando que o nosso clube, ele é 100% gratuito e assim ele irá permanecer até o final aqui do nosso bonitão que nós escolhemos juntos. Nós estamos estudando hoje o capítulo 5 desse livro aqui. Os outros capítulos vocês irão encontrar aqui no meu canal do YouTube. Então, tem uma playlist na qual vocês irão encontrar todos os encontros desse livro. Hoje nós iremos estudar o capítulo 5, que é sobre atenção plena, sobre mindfulness. Eu sei que é um tema que não agrada a todo mundo, não me agrada muito também. Porém, mindfulness, atenção plena, é uma ferramenta essencial, é uma estratégia essencial aos protocolos da TCC. Faz parte da maioria dos planos de tratamento dos nossos pacientes. E o bom TCC, ele precisa aprender a utilizar essa estratégia. A atenção plena, vocês vão perceber que ela vai muito além de um único benefício, vai muito além de uma respiração diafragmática com atenção, ela vai muito além de exercícios simples de combinação para fazer com que o paciente viva no momento presente. Eu quero que vocês saiam do nosso encontro de hoje com uma outra visão de como utilizar essa estratégia e principalmente visando os maiores benefícios para os nossos pacientes. Então, eu deixo aqui, antes de iniciar o nosso convite, o nosso conteúdo, eu deixo aqui um convite para vocês. Acessem a playlist do Clube do Livro, assista aos outros encontros, né, para que vocês se mantenham aí nesse segmento contínuo do nosso livro e seguiremos firmes aqui até o final do nosso livro. Combinado? Então, vamos para o nosso conteúdo. Eu separei aqui para nós os slides para que nós possamos, né, estudarmos juntos de fato. Então, que eu possa ter aí uma direção, para que eu não me perca, e que vocês também possam seguir juntos comigo através desse conteúdo sem se perderem. Então, a primeira parte do nosso conteúdo hoje é definir, é entender melhor a definição e a função da atenção plena. Então, vamos lá. A atenção plena, ela é a capacidade de observar a própria experiência interna e externa no momento presente. Ou seja, é a atenção que o paciente, que o sujeito, ele dá para a própria vida dele, para os próprios momentos que ele vive, para as experiências que ele tem, diante do que ele sente internamente e diante do que ele sente externamente, naquele momento, no momento do ocorrido, de forma intencional, aberta e sem julgamento. Eu comento que a atenção plena, ela é uma prática, ela é um treinamento, nós precisamos treinar, nós precisamos adquirir essa habilidade para que sejamos bons na aplicação dela no momento adequado, no momento correto. Na TCC, ela é compreendida como uma habilidade autorregulatória que permite ao indivíduo alguns benefícios. Então, é uma ferramenta, uma habilidade que o paciente irá utilizar de forma intencional e é uma habilidade que ele precisa utilizar para se autorregular. Aqui eu já respeito o princípio da TCC, que é aquele princípio que diz que o paciente ele precisa aprender a andar com as próprias pernas, ele precisa aprender as habilidades da TCC para ser o seu próprio terapeuta. Então, é uma habilidade de autorregulação. E essa autorregulação irá permitir aos nossos pacientes alguns benefícios. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. É um modo de observar os pensamentos, as emoções e as sensações corporais como eventos passageiros, né, sem se fundir a eles. O paciente, ele vai aprender com a atenção plena que ele não precisa se fundir ao modelo cognitivo comportamental, ao que ele está pensando, ao que ele está sentindo. Ele pode simplesmente observar, sem passar por esse processo de confusão, de desregulação emocional. O nosso paciente com atenção plena, ele vai aprender também que ele não precisa evitar esses pensamentos, evitar as suas emoções, nem suprimi-los e nem fundir a eles. Promove regulação emocional, promove aceitação, promove flexibilidade cognitiva e, principalmente, a diminuição da reatividade. Então, o paciente que sabe aplicar a atenção plena, ele reage muito menos, ele é menos reativo, ele pensa primeiro para reagir depois, ele observa primeiro para reagir depois. Isso diminui muito a impulsividade do nosso paciente.
A atenção plena também ela vai facilitar um espaço psicológico entre o evento interno, o que o paciente vive internamente, e a resposta que ele tem para oferecer ao mundo, a resposta comportamental. Então, na atenção plena, eu tenho um espaço na qual eu dou conta de fazer isso, entre sentir e agir, sentir e fazer, sentir e reagir. Então, a atenção plena é uma habilidade que me permite todos esses privilégios, todos esses benefícios. Agora, mindfulness na prática clínica da TCC. Onde nós iremos utilizar a atenção plena com os nossos pacientes? Não, por que utilizar isso? Né? Em quais situações, em quais momentos isso é uma ferramenta adequada? Primeiro, para reduzir a esquiva experiencial e a ruminação do paciente. Então, ter atenção plena, ensinar essa ferramenta, essa habilidade aos nossos pacientes, faz com que o paciente reduza essa esquiva de experiência dele. Então, na maioria das vezes, a gente percebe que o paciente ele se esquiva de algumas experiências, de algumas situações, e a atenção plena permite que ele esteja presente naquela experiência que está gerando desconforto na vida dele. Reduz também a ruminação, então, pacientes com atenção plena que utilizam essa prática, ruminam muito menos. Para aumentar a consciência emocional, favorecendo a reformulação cognitiva. Com atenção plena, é muito mais fácil o paciente ter essa consciência emocional, a consciência do seu modelo cognitivo. E tendo essa consciência, é claro que haverá aí um favorecimento significativo no processo de reestruturação cognitiva, de reformulação cognitiva. Mindfulness também será utilizado na TCC para desfazer a fusão entre pensamento e realidade. É a atenção plena que permite que o paciente perceba que pensamento e realidade são coisas distintas. O meu pensamento ele é um evento mental, ele não é um fato, ele não é uma realidade. Então, pensar se difere do que é um fato concreto. E o que permite com que o paciente também perceba isso é a atenção no momento presente, para que ele consiga fazer essa diferenciação. Olha a quantidade já de benefícios que nós estamos falando, que essa atenção plena permite ao paciente. Promover a aceitação ativa e tolerância ao desconforto emocional. Não dá para ter tolerância ao desconforto emocional, nessa capacidade de tolerar o desconfortável, se eu não souber viver o meu momento presente. Se eu não tiver essa atitude de atenção plena, se eu não conseguir, no momento presente, simplesmente sentir aquelas emoções desconfortáveis. Se eu não aceito viver esse momento de desconforto, dificilmente eu também conseguirei desenvolver tolerância ao mal-estar. Mindfulness também vai nos ajudar a fortalecer a capacidade de observação. Isso aqui favorece muito, gente, o processo de automonitoramento do paciente. Porque a partir do momento que o meu paciente ele tem essa capacidade de observar melhor, ele também tem a capacidade de escolher comportamentalmente melhor as suas ações. Então, ele passa a escolher melhor os seus comportamentos. Agora, essa tomada de decisão comportamental, ela é um pouco mais consciente. O paciente ele tem maior poder de tomada de decisão, ao invés de simplesmente liberar respostas e ativações comportamentais de forma muito reativa, de forma muito automática. Então, a atenção plena ajuda o paciente a evitar essas respostas mais automáticas. Então, aqui só nesses slides a gente já consegue perceber a quantidade de possibilidades que Mindfulness oferece aos nossos pacientes. E aí, eu, terapeuta cognitivo-comportamental, não posso não querer utilizar essa estratégia. Ela faz parte, ela está nos protocolos e nós iremos sim aprender a utilizar isso de maneira efetiva, de forma eficaz, porque eu quero ajudar os meus pacientes. E aí eu trouxe aqui de forma mais detalhada, mais organizada, para que vocês vejam quais são os benefícios terapêuticos diretos da atenção plena. Separei alguns aqui para nós, né? 1, 2, 3, 4, 5. Separei 5 elementos, né, de benefícios, porém, vocês viram nos slides anteriores que nós temos uma série de benefícios e que nós iremos conectar essa atenção plena, uma série de desenvolvimentos mentais também, né, cognitivos, mentais, dentro de todo o nosso processo neurológico, biológico. Então, a atenção plena, ela é uma capacidade, ela é uma habilidade extremamente importante para nós da TCC. Benefícios. Primeiro, ela vai melhorar a regulação emocional, isso é um fato.
né? Todos nós aqui que temos uma prática mais habilidosa em atenção plena, nós perceberemos aí de forma muito clara que há uma melhora significativa na regulação emocional. Ela reduz a impulsividade, ela reduz a reatividade emocional e ela reduz a autocrítica. Um outro benefício é a redução dos sintomas ansiosos e depressivos. Gente, é impossível trabalhar com pacientes ansiosos sem aplicar, sem utilizar, muito bem utilizado, práticas de mindfulness. Já fica aqui a bronca para vocês. É por isso que nós precisamos aprender essa habilidade. Essa habilidade, ela me permite ajudar o paciente a reduzir esses sintomas mais ansiosos. Por quê? Ela ativa o córtex pré-frontal e modula redes de pensamentos automáticos. Então, nós estamos falando do cérebro humano e da mentalidade humana. Então, eu falo aqui do modelo cognitivo, que é o modelo que nós iremos trabalhar na terapia, porém, eu também falo do quão é importante modularmos essas práticas para que essas práticas afetem diretamente os nossos neurotransmissores, os nossos neurônios, todo o nosso modelo cerebral, a parte neurológica da coisa. Diminuição de comportamentos desadaptativos. Então, um paciente que tem mais atenção ao momento presente, ele rompe ciclos de compulsão com maior facilidade. Ele rompe ciclos de evitação e de explosão com maior facilidade. Então, a atenção plena, ela também facilita para o paciente essa diminuição desses comportamentos que são desadaptativos, que trazem prejuízos aos nossos pacientes. Nós temos aí também o aumento da flexibilidade psicológica, então, com mais atenção, eu consigo, com o meu paciente, esse maior aumento, né, essa maior flexibilidade psicológica e emocional. Então, o paciente, ele tem aí a possibilidade de ser um paciente um pouco mais flexível, porque agora ele presta mais atenção, ele aprende a a conviver com aquilo que ele sente, sem se definir por isso. Então, agora, né, diante de todos esses elementos, a gente consegue perceber que o paciente ele é capaz de não se fundir ao que ele vive internamente, né? Ele é capaz de não se fundir ao que ele pensa e ao que ele sente e diferenciar esse modelo cognitivo das suas ações comportamentais. Isso faz com que o meu paciente seja mais flexível. Então, nós temos aí um aumento da flexibilidade psicológica, né? O paciente vai aprender a viver, a estar, a conviver com aquilo que ele sente, sem se fundir àquele movimento, àquele modelo cognitivo. Ao fortalecimento do cuidado e da compaixão. Olha o quanto isso é importante para os nossos tratamentos. Aqui o paciente ele cria um espaço interno muito mais gentil e muito mais reflexivo. Afinal, com mais atenção no momento presente, eu tenho maior possibilidade, maior probabilidade de pensar melhor, de viver melhor, de ser mais gentil comigo mesmo, de refletir mais sobre aquilo que eu estou vivendo. E aqui eu trouxe alguns benefícios biológicos e fisiológicos comprovados pela ciência. Eu trouxe isso aqui, vocês podem ler com calma, eu vou passar bem rapidinho por isso, porque o nosso objetivo aqui hoje é falar sobre atenção plena de forma mais prática, assim como todos os nossos outros encontros. Mas eu trouxe de forma proposital, inclusive, para que vocês percebam que os benefícios eles são comprovados não só no modelo cognitivo, não só nos termos terapêuticos, mas principalmente em termos biológicos e fisiológicos. Então, mindfulness não é apenas uma técnica, uma ferramenta, uma habilidade mental que acontece lá dentro da mente. Ela impacta diretamente o nosso corpo e o nosso cérebro, favorecendo assim uma saúde integral, uma saúde como um todo. Então, eu ajudo o meu paciente não só a se corrigir diante da mentalidade dele, diante daquele modelo cognitivo que a gente tanto fala, mas eu também ajudo esse paciente a receber os benefícios biológicos e fisiológicos das técnicas da TCC. Não só de mindfulness, né, de atenção plena, mas de todas as técnicas da TCC. Nós temos, então, aí uma redução da ativação do sistema de estresse do paciente menos estressado, ele é menos ansioso, ele é menos depressivo, ele é mais resolutivo, ele tem maior capacidade de reestruturação cognitiva, maior flexibilidade, melhora na regulação autonômica do sistema nervoso autônomo. Então, nós estamos falando aí de uma alteração, de uma regulação, literalmente, no sistema nervoso do paciente.
Diminui a frequência cardíaca e a pressão arterial. Isso aqui influencia diretamente na redução de sintomas ansiosos. Nós temos aí um benefício, né, nas modificações cerebrais, nas questões de neuroplasticidade, redução de marcadores inflamatórios, né? Então, isso pode beneficiar condições inflamatórias crônicas, como, por exemplo, dores, doenças autoimunes e até mesmo uma depressão inflamatória. Melhora da qualidade do sono e do funcionamento imunológico. Pacientes que dormem melhor tendem a estar menos ansiosos, tendem a melhorar ainda mais os seus comportamentos, tendem a buscar ainda mais os seus objetivos, não só os seus objetivos de vida, mas os seus objetivos terapêuticos também. E como que tudo isso irá influenciar na nossa prática clínica? É importante, gente, nós entendermos que toda essa prática, ela não vai atuar somente nos resultados que eu quero com o meu paciente. Eu falo muito isso para vocês, psicólogos, no meu processo de supervisão. A nossa busca com o nosso paciente é, claro, ajudar esses pacientes a desenvolver melhores cognições, comportamentos mais adaptativos, mas nós precisamos promover qualidade de vida como um todo para esse sujeito. Eu não quero que ele volte para o meu processo terapêutico à toa. Eu quero que esse paciente ele tenha alta e que ele seja muito bem treinado para que ele não precise retornar, para que ele de fato tenha ali a habilidade de ser o seu próprio terapeuta e conduzir a sua própria vida. Então, para psicólogos da TCC, isso vai reforçar que o mindfulness, ele vai atuar tanto nas cognições, que é esse modelo cognitivo que nós estamos falando, quanto sobre o seu corpo. E é por isso que a gente vai oferecer esse tipo de ferramenta para o paciente, porque nós queremos promover maior qualidade de vida para eles. Eu não quero ajudá-los somente a buscar aquilo que eles querem buscar mediante a terapia. Eu quero que verdadeiramente eles fiquem bem. Então, pode ser indicado para pacientes com ansiedade crônica, com pânico, com depressão resistente, síndrome do intestino irritável, dor crônica, insônia, vaginismo, transtornos psicossomáticos. Olha a quantidade de problemas que nós podemos ajudar os nossos pacientes a resolver através de uma habilidade de mindfulness. Daí, eu quero trazer para vocês, eu trouxe um trechinho, mas eu quero fazer um pequeno comentário. Mindfulness não vai funcionar sozinho. Eu falei disso nos outros encontros, né? Quando nós falamos de outras técnicas, outras capacidades e habilidades terapêuticas que o paciente adquire, mas eu quero deixar isso claro hoje também. Mindfulness não vai funcionar sozinho. Mindfulness é uma prática que funciona dentro do protocolo de terapia cognitivo-comportamental. Então, nós vamos utilizar isso como uma ferramenta, como uma estratégia, mas ela não vai funcionar por si só. Porque na terapia o paciente ele não vai aprender só mindfulness. Mindfulness é uma possibilidade. Nós temos todas as outras que irão se cruzar com essa ferramenta de atenção plena. Então, prestem muito bem, prestem muita atenção nisso. O protocolo ele precisa ser completo. Eu estou tratando o meu paciente como um todo. Então, eu preciso fazer reestruturação cognitiva, regulação emocional através das várias possibilidades que existem, modificação e ativações comportamentais, treinamentos de habilidades, tudo aquilo que é necessário para que o meu paciente se sinta bem, tenha maior qualidade de vida e tenha ali, né, o privilégio de, no final desses treinamentos, ele conseguir a famosa alta do paciente, né? E ele entrar aí nesse processo de alta. Então, mindfulness não funciona sozinho. Trouxe um trechinho do livro sobre o treinamento da atenção plena, que é: isso envolve o emprego consciente da atenção e a ativação de uma variedade de funções do sistema nervoso central, da respiração e do corpo. Com o tempo, esse modo de atenção pode ser aplicado durante as atividades diárias e pode estar presente em boa parte da vida do paciente. Ou seja, atenção plena também é treinamento. No começo é difícil, o paciente irá continuar tentando diante dos treinamentos que você tem para oferecer para ele, diante das técnicas de atenção plena que existem, para que esse paciente tenha aí esse emprego consciente depois, de forma um pouco mais rotineira, utilizando ali no seu próprio dia a dia, para que ele ainda consiga se manter de forma regulada. E aí o livro apresenta para nós
Gente, cafezinho tem que ter, né? Não dá para ficar sem. O livro traz para nós dois modos, né? Duas apresentações aí, que ele vai chamar de modo de fazer e modo de ser. Existe uma diferença entre esses dois perfis. A gente pode pensar em perfis de pessoas, em perfis de modelo cognitivo, em perfis comportamentais, né? Utilizem o termo que vocês preferirem aí. Mas nós sabemos que existem dois modos, né, de funcionar diante do mundo, que é o modo de fazer e o modo de ser. O modo de fazer é aquele perfil que busca metas, que busca mudar o seu estado atual, que evita as emoções ao máximo, que evita as emoções mais desagradáveis, e ele busca o tempo todo resolver problemas. Já o modo de ser é o modo de observar sem tentar mudar, de perceber, de estar atento. Esse modo, ele aceita o que é. Ele aceita o que é, ele é curioso, ele observa, ele tem compaixão, ele é mais gentil consigo mesmo. E essa atenção plena que nós estamos falando aqui hoje, ela vai acontecer no modo de ser, não no modo de fazer. Então, se o seu paciente ele é mais modo de fazer, nós precisamos trazer ele para esse modo de ser, para que ele consiga observar com curiosidade, observar sem julgamento, ter a atenção nesse momento, tolerar o desconforto. É aqui que a cura emocional pode acontecer, não lá no modo de fazer. E aí, fiquem atentos. Eu não estou querendo dizer que o modo de fazer é um modo errado. Todos nós precisamos desses dois modos em ação o tempo todo. Isso é um fato. Só que nós temos aí pessoas que são mais modos de fazer e outras pessoas que são mais modos de ser. Então, nós iremos trabalhar com o paciente quando formos trabalhar com a atenção plena, quando for necessário trabalhar essa atenção plena, eu preciso ativar esse modo de ser do meu paciente, porque se ele ficar muito nesse modo de fazer, ele não dará conta de ter atenção no momento presente. E aí essa prática, essa habilidade, ela cai por terra, ela não irá funcionar. Uma, porque o paciente não irá fazer, e outra, porque ele não dará conta de utilizar esse modo de ser de maneira funcional. Então, o modo de fazer, que confesso a vocês que é um modo um pouquinho mais parecido comigo, é um estado mental orientado para objetivos, para resolução de problemas. Predomina quando a mente ela está focada na mudança, ela está focada em mudar, controlar ou evitar o que está acontecendo. Percebe que é um modo de fazer, de resolver. Tanto no mundo externo, quanto nas experiências internas. Então, o cara que é muito modo de fazer, ele evita essas experiências externas. E aí ele faz, ele age, ele resolve. Então, um pensamento incomodando ele, ele quer resolver. Ele tem uma emoção incomodando ele quer resolver. Ele tem uma sensação que está gerando desconforto, ele quer resolver. Quais são as características que nós vemos nesse modo de fazer? E essas características, elas atrapalham o modo de ser. E essas características atrapalham a prática, a habilidade da atenção plena. Então, vamos lá. Avaliação constante. O paciente está ali avaliando constantemente. Né? Se está certo, se está errado, é desse jeito que é para fazer, não é? As expectativas e metas, né? Então, o paciente está conectado, esse modo de fazer, ele está conectado com o que ele espera, com o que ele precisa alcançar. Então, como posso me livrar disso? Como posso resolver esse problema? Como posso resolver essa emoção? Comparações com o passado e futuro, e ele se compara justamente porque ele quer fazer alguma coisa, ele quer fazer algo de diferente para resolver aquilo, seja do passado ou do futuro, do problema futuro que ele acredita que ele irá enfrentar. E tentativas de resolver a emoção como se ela fosse um problema. Todo esse modo de fazer precisa ser desativado para que o paciente consiga entrar nesse modo de ser e viver a prática da atenção plena. Já o modo de ser, que é o modo, né, na qual nós falamos que é onde a cura acontece, eu não gosto muito do termo cura, mas nós estamos falando aqui de uma redução de sintomas, nós estamos falando de uma melhora do paciente. E essa melhora, se estivermos falando de atenção plena, essa melhora só irá acontecer nesse modo de ser. Ficou claro a diferença? Eu fiquei um pouco preocupada aqui agora com vocês confundirem o seguinte. Quando nós falamos que no modo de ser é onde a cura acontece, nós estamos falando de coisas relacionadas à busca por uma redução de ansiedade, por exemplo.
Essa cura que nós estamos falando é de, por exemplo, de uma tolerância ao mal-estar. Eu não estou querendo, igual eu disse no começo, né? Eu não estou querendo dizer que o modo de fazer não seja certo. Se eu tenho um problema, é claro que eu preciso resolver. Mas se nós precisarmos utilizar a prática de atenção plena, é porque nós queremos o resultado da atenção plena. E o único jeito de alcançar o resultado que a atenção plena tem para me oferecer é no modo de ser. Eu acho que agora ficou mais claro, né? Então, o modo de ser, ele é um estado mental de presença, de aceitação, de observação. Não é para tentar mudar o que você está sentindo. Não é para tentar mudar o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está vivendo internamente naquele momento. A atenção plena, ela vai permitir notar essa experiência do momento presente, como ela é. É só observar. É só sentir. Com curiosidade e gentileza. E as características aqui desse modo de ser é uma observação sem julgamento, é um contato direto com as sensações, com as emoções, com os pensamentos. Não há necessidade de corrigir ou consertar nada, apenas de viver, de sentir. Espaço interno para acolher e processar essa experiência emocional. Percebe que é completamente diferente o modo de fazer e o modo de ser. Ensinar o paciente a identificar quando está no modo de fazer. Então, nós precisamos fazer esse processo de psicoeducação e de descoberta com o paciente para que ele está nesse modo de fazer. Então, por exemplo, quando ele está tentando resolver alguma coisa, a ansiedade ou a emoção, quando ele está tentando evitar aquele pensamento automático que ele está tendo. Ajuda o paciente a identificar esse modo para que ele possa ativar o modo de ser. E aí existem algumas práticas que ele pode utilizar para ativar esse modo de ser. Como, por exemplo, mindfulness com a respiração, através da respiração. A observação dos pensamentos, ou seja, o automonitoramento. Agora eu não vou tentar consertar, reestruturar nada, eu vou simplesmente observar, automonitorar. E a escuta corporal sem julgamento. Então, aqui o livro cita para nós essas 3 práticas, mas claro que existem outras, né? Vocês vão ver que existem várias formas de aplicar a técnica de atenção plena. Importância clínica, nós já falamos disso, mas eu vou repetir para que fique bem guardadinho aí para vocês. É importante para nós da clínica da TCC porque vai reduzir a esquiva do paciente, dessa esquiva de vivenciar as emoções. Promove aí a redução da ruminação, já falei disso também. Melhora a tolerância ao desconforto e diminui o sofrimento secundário. O que é esse sofrimento secundário? É quando o paciente, na tentativa de lidar com aquela emoção de maneira desequilibrada, de maneira desregulada, ele sofre ainda mais. Então, ele sofre porque ele luta contra a emoção. E aqui, com a atenção plena, na clínica, nós percebemos, né, dentro do consultório, né, com os relatos dos nossos pacientes, que lutar contra a emoção também causa sofrimento. Então, na TCC, isso é importante para nós, justamente porque isso facilita o nosso trabalho. Melhora a tolerância do paciente ao desconforto daquilo que ele está vivendo. E diminuir esse sofrimento, essa luta contra essa emoção que, segundo ele considera desconfortável. Favorece um relacionamento muito mais saudável com os próprios pensamentos e emoções. E aí, igual a gente falou, né? O paciente com maior atenção, ele percebe isso melhor, ele vive isso melhor, ele facilita muito o meu processo. Ele facilita muito a nossa terapia. Fica muito mais fácil trabalhar, por exemplo, com as estratégias que nós iremos aprender no próximo encontro. Com as estratégias de aceitação e disposição. Então, percebe que o livro ele traz para nós uma ordem, né? Uma ordem organizada de como trabalhar regulação emocional com os nossos pacientes. Trouxe mais um trechinho do livro, né, para que o conteúdo fique bem fixado para nós e que vocês aprendam de fato o que o capítulo 5 está nos oferecendo. Esse livro ele é fantástico, não é? Esse livro ele é maravilhoso, maravilhoso. E é por isso que nós vamos concluir todos os nossos estudos, né, do livro todinho aí, conforme o combinado. Então, vamos lá ao trecho. O treinamento de atenção plena pode ser apresentado como um simples método de treinamento da mente em uma forma flexível, aceitável
e adaptativa de atenção. Nós estamos falando de atenção. O treinamento pode ajudar os pacientes a lidarem melhor com o estresse, a reduzirem o impacto da ansiedade e a tolerarem estados emocionais difíceis. Percebe que a palavra tolerância aqui hoje, né, apareceu muito. Redução de ansiedade, ó, apareceu muito. E fala para mim, quais pacientes vocês têm aí nesse momento que não estão precisando aumentar a sua tolerância ao desconforto, ao mal-estar? Tem algum que não? Porque eu tenho certeza que todos os... Eu vou chutar todos. Vou chutar? Vamos chutar alto. Que os pacientes precisam aprender isso. Eu preciso. Eu preciso. Você precisa. Aprender a lidar com o mal-estar. Aprender a lidar com o desconforto emocional, a lidar com a emoção desagradável, a lidar com os problemas que causam desconforto. Todos nós precisamos. Aí, vou fazer mais uma pergunta. Qual paciente seu aí que não está precisando reduzir a sua ansiedade, o impacto que a ansiedade causa na vida dele? A gente percebe que a atenção plena, ela é uma prática, ela é uma habilidade que não é dispensável. Não dá para dispensar. Não dá. E aí eu trouxe aqui as técnicas principais que o capítulo 5 cita para nós, que agora nós precisamos aprender um pouquinho disso na prática. Lau, essas técnicas estão no capítulo? Todas elas estão. Todas elas. E aí, vocês irão estudar, tá? Aqui eu vou passar, vocês vão perceber que eu vou passar em 4 elementos de cada uma das técnicas, que é, primeiro, a definição, a psicoeducação que pode ser feita com o paciente, o objetivo terapêutico da técnica e o como aplicar. Eu vou passar por esses 4 elementos das técnicas, mas eu quero que vocês estudem. O nosso objetivo com o Clube do Livro é ler o livro, correto? E aí eu tô brincando com vocês aí, porque eu sei que tá cheio de gente atrasadinho na leitura. Tá cheio de gente que tá correndo aqui do livro, ó. Olha aqui que beleza, o tamanho do livro. E o objetivo do Clube do Livro é fazer com que vocês leiam. Lau, então por que você está gravando os encontros? Para estimular vocês a lerem, a estudar. Então, Lau, por que você está falando isso agora? Eu estou falando disso, eu brinquei que eu sei que tem muita gente atrasada na leitura, mas é porque eu quero que esse Clube do Livro tenha realmente um propósito. Eu quero ver psicólogos formados, estudando, lendo leituras técnicas. Vamos deixar a preguicinha de lado. As nossas aulas aqui, elas são muito importantes. Eu tenho certeza disso. Do contrário, eu não estaria aqui. Mas eu quero verdadeiramente que vocês estudem. Estudem. Peguem o livro, coloquem em dia. Lê o capítulo, assiste a aula. Lê o capítulo e assiste a aula. Lá eu estou atrasada. Posso assistir uma aula avançada? Pode, mas não deixa de ler o capítulo proposto. Combinado? Então, todas essas técnicas que nós iremos falar aqui agora, todas estão detalhadas no livro. Detalhadas, estão perfeitinhas lá para que vocês possam aplicar. Então, vamos fazer um combinado aqui, vocês estudarem. Fechou? Então, vamos para as técnicas. Vamos parar de enrolação. Técnicas principais aí, que nós temos, que o capítulo 5 cita para nós. A primeira é a do escaneamento corporal. A maioria de nós já conhecemos essas técnicas, tá? Não só essa, mas como as outras que estão descritas no livro também. Então, o escaneamento corporal, vamos na definição dela, na psicoeducação, nos objetivos terapêuticos e na aplicação. Definição. O escaneamento corporal, ele é um exercício de atenção plena em que o paciente dirige o foco para diferentes partes do corpo, observando sensações físicas, sem julgamento. É aquela técnica que faz com que o paciente perceba o funcionamento ali do seu corpo no momento atual, no momento presente. É uma das minhas técnicas preferidas, que é literalmente, né, um escaneamento corporal. Então, você vai passando um scanner mental no seu corpo. Então, você observa onde está doendo, você observa onde está pesado, você observa as sensações que você está tendo naquele momento em cada parte do seu corpo. É como se fosse um scanner mesmo.
Qual psicoeducação que nós podemos utilizar? Vamos explorar o seu corpo, parte por parte, prestando atenção às sensações presentes, sem tentar mudar nada. É como acender uma lanterna interna para ver como está o seu corpo neste momento. Olha que legal. Essa é uma das minhas técnicas preferidas de atenção plena. Qual é o objetivo dessa técnica? Aumentar a consciência corporal e a presença do paciente, reduzir a esquiva somática, né? Então, reduzir aquela esquiva dos sintomas que o paciente está sentindo, desenvolver tolerância ao desconforto físico e emocional. Como aplicar? Peça para o paciente sentar ou deitar confortavelmente. Oriente o foco da atenção de forma progressiva. Então, você pode começar da cabeça aos pés ou dos pés à cabeça. Lembra que você vai estar passando um scanner no corpo do seu paciente, um scanner mental, uma lanterna mental. Então, essa é a forma de psicoeducar. Nós iremos trabalhar aí, né, orientar o foco do nosso paciente de forma progressiva. Não é para ele prestar atenção no corpo dele todo. Estou falando de atenção plena, de momento presente, de atenção com foco, com direção. Então, a gente vai passar parte a parte pelo corpo do paciente para ensiná-lo a utilizar essa ferramenta para que ele saia da sessão e utilize fora da sessão também. Diga frases como: observa essa região, há calor, há peso, está dormente, o que você está sentindo nessa determinada região que nós estamos escaneando nesse momento. Apenas perceba e sinta, permita essa sensação que você está tendo nesse momento. Depois nós temos a atenção plena respiratória, que é a prática de mindfulness, que usa a respiração como âncora, ou seja, como ponto de retorno da atenção no momento presente. Essa é uma técnica que eu gosto bastante, né? Que você, ao invés de utilizar a sua atenção para fora, olhar para o problema, olhar para as coisas, olhar para as sensações, você volta simplesmente a sua atenção para a sua respiração. Então, vamos usar a sua respiração como um porto seguro. Sempre que a mente se distrair, voltamos para o movimento da respiração. Respirar, gente, não é fácil. Observem aí. A partir do momento que você passa a prestar atenção na sua respiração, você passa a encontrar algumas dificuldades. É por isso que essa técnica funciona. Eu tiro o foco do paciente daquela sensação corporal, daquela outra sensação, daquela emoção ou daquele problema, e eu jogo essa atenção com foco total na respiração. Igual eu falei, respirar não é fácil. Faça um teste aí com vocês. Qual o objetivo terapêutico dessa técnica? Reduzir ruminação e ansiedade, treinar o foco atencional, falei aqui da atenção, né? E da desfusão cognitiva. Estabilizar o sistema nervoso. Quando o paciente se concentra nessa respiração e respira direito, ele estabiliza o seu sistema nervoso e isso reduz significativamente a sua ansiedade. Traz a sensação de controle, de equilíbrio ao paciente. Como que nós vamos aplicar essa técnica? Oriente o paciente a focar na entrada e na saída de ar pelas narinas ou pelo movimento, ou no movimento do abdômen. Então, percebe que a atenção ela é concentrada na respiração. Diga ao paciente, note o ar entrando e o ar saindo. Se a mente se distrair, apenas perceba e volte gentilmente à respiração. Então, percebe que é exatamente o que está escrito aqui, ó, na definição. É uma prática de mindfulness que usa a respiração como âncora, como porto seguro, ou seja, como ponto de retorno da atenção ao momento presente. Então, se o paciente se distrair, gentilmente ele vai voltar e vai perceber novamente a sua respiração. Depois nós temos a técnica de ampliação de espaço, o exercício de aceitação consciente dos pensamentos e das emoções. Vou tirar mais um cafezinho aqui. Que enquanto eu tiro, eu vou respirando um pouquinho também, né? Pessoal, vocês já me conhecem, né? Vocês já estão comigo há muito tempo. Eu sei que tem gente nova aí que tá me conhecendo agora, mas é bom que já vai conhecendo já também rapidinho. Por mais que esse encontro nosso hoje seja uma gravação, eu faço questão de que as nossas gravações sejam o mais íntimo possível.
seja o mais conectado possível. Por quê? Eu gosto muito de ter uma relação muito próxima com vocês, entre vocês alunos, vocês seguidores. Então, eu estou dentro da minha casa. Então, hoje eu estou tomando meu café. Estou aqui conversando com vocês como se nós estivéssemos no ao vivo. É uma gravação, mas eu quero que vocês se sintam em casa. Eu quero que as nossas gravações, que os nossos encontros, né, seja aqui do Clube do Livro ou em qualquer outro produto meu que vocês adquirirem, seja algo gostoso, algo um pouco engraçado, um pouco que seja tranquilo, sabe? Que não seja aquele aulão pesado. Então é por isso. Então, por isso que eu estou respirando aqui agora, tomando meu cafezinho, pra gente dar uma respirada junto também. Pode ser? E aí, para vocês que não me conhecem muito bem, porque as meninas aqui que estão comigo, os meninos já são mais íntimos. Mas para você que não me conhece ainda, assista os outros vídeos do YouTube. Além do Clube do Livro, tem outros conteúdos riquíssimos aqui. Eu tenho um vídeo que eu sou apaixonada, que eu tô assim, parecendo uma doida, lavando louça, e eu tô falando um pouquinho com vocês sobre procrastinação. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a reduzir a sua procrastinação e a, principalmente, psicoeducar os seus pacientes. Tá? Fica a dica aí para vocês. Procura aqui dentro do meu canal. Tem muita coisa boa aqui dentro. Vamos lá. A técnica de ampliação de espaço, esse exercício de aceitação consciente dos pensamentos e das emoções. É um exercício que ensina o paciente a observar os pensamentos e as emoções como eventos passageiros, sem se identificar com eles. Gente, isso aqui é muito legal. Isso aqui é uma baita psicoeducação, inclusive. Porque eu estou ensinando o meu paciente a perceber que pensamentos são só pensamentos. E emoções são só emoções. E elas passam. Emoções passam, pensamentos passam, problemas passam. Aqui o nosso objetivo é trazer essa consciência ao paciente. De que os pensamentos, eles vêm, eles vão embora. As emoções também. Então, são eventos passageiros. Qual a psicoeducação que nós podemos fazer com o nosso paciente? Você vai notar os pensamentos e sentimentos como se fossem nuvens passando no céu. Eu gosto de utilizar a psicoeducação, gente, né? Eu cortando a psicoeducação aqui no meio. Eu gosto de utilizar a psicoeducação também, que eu falo para os pacientes que os pensamentos podem ser vistos num telão. Sabe aqueles telões que fica passando as letrinhas assim? Eu sempre falo isso para eles. Vai passar ali, ó, e eles vão embora. Aqueles pensamentos vão embora. Então, você vai notar os pensamentos e os sentimentos como se eles fossem nuvens, passando no céu, sem precisar segurá-los, lutar contra eles ou julgá-los. Só observa. Só olha. Qual o objetivo terapêutico dessa técnica? Reduzir a fusão cognitiva e a reatividade emocional. Então, reduz aí, né, o paciente se confundir a esses pensamentos e a essas emoções. E diminui a reatividade emocional do paciente. Porque quando eu paro para observar, lembrem-se que eu falei mais no começo, né? Quando eu observo mais, eu ganho mais poder na minha reatividade, na minha reação, no controle do meu comportamento. Desenvolve a aceitação e tolerância emocional. Como aplicar essa estratégia? Oriente o paciente a sentar em silêncio, observar o que surge na mente dele e nomear mentalmente. Esse pensamento que eu estou tendo é um pensamento de preocupação. Essa emoção que eu estou sentindo se chama raiva. O que eu estou sentindo nesse momento é raiva. Olha a raiva acontecendo no meu corpo. Olha os sentimentos, as sensações que eu tenho diante da raiva. Use frases como: você não é o seu pensamento. Apenas o observe e deixe que ele passe. Lau, como é que meu paciente vai aplicar essas estratégias? Bom, primeiro que você é um ótimo terapeuta. Você está comigo aqui no Clube do Livro, está aprendendo coisas. Você, às vezes, é meu supervisionando. Faz supervisão comigo, eu ensino a fazer isso aqui direitinho lá na prática. Então, você vai aplicar isso aqui com o paciente na sessão. Você vai ativar o seu paciente, vai aplicar isso aqui em sessão com ele, para que ele
aprenda a fazer. O bom terapeuta ensina ao paciente. Aplicou, ele fez, vocês fizeram juntos. Agora nós vamos fazer um cartão de enfrentamento com passo a passo da técnica. Lau, isso vale para qual técnica? Para todas que eu estou citando aqui agora, para todas. Utilize a estratégia com o paciente em sessão. Faça um cartão de enfrentamento. Para que ele tenha um passo a passo, para que ele saiba por onde ir. Porque se eu só jogar isso no colo do meu paciente simplesmente não vai utilizar isso aqui nunca mais. E o nosso objetivo é que o paciente utilize as ferramentas. E para ele utilizar as ferramentas, ele precisa saber utilizar as ferramentas. E aí eu faço um passo a passo para ele, passo como plano de ação. Sabe as famosas tarefinhas de casa? Depois, nós temos aí o espaço respiratório de 3 minutos, né? A versão clássica. Definição. É uma mini prática de mindfulness em 3 passos. Usada para interromper ciclos de automatismo emocional ao longo do dia. Isso aqui também é uma das minhas preferidas. O paciente, ele precisa aprender a sair desse piloto automático da correria da vida. Sabe que é a correria louca da vida? Aí ele vive loucamente, ele pensa loucamente, ele sente loucamente, é tudo desorganizado, é tudo automático. E essa técnica, né, essa possibilidade terapêutica, esse espaço respiratório de 3 minutos, um pedacinho do dia dele, ele vai utilizar várias vezes ao dia para que ele saia do piloto automático. Pacientes com menos funcionamento no piloto automático funcionam muito melhor, isso é um fato. Psicoeducação é como apertar o botão de pausa no seu dia. E, gente, essa pausa, ela pode acontecer de várias formas. Todos nós precisamos de pausas. Eu não acabei de fazer uma pequena pausa aqui, rapidinho, que eu falei para vocês, ó, deixa eu tirar meu cafezinho. Deixa eu conversar à toa um pouquinho com vocês. Deixa eu fugir um pouquinho do conteúdo. Uma pausa. Sabe, uma pausa só para eu dar uma respirada com mais leveza. Ao longo do meu dia, eu também posso fazer isso. Eu posso fazer através dessa estratégia, eu posso fazer outros tipos de pausas. Em apenas 3 minutos, você cria o espaço entre o que sente e o que vai, e como você vai agir. Isso aqui é excelente para momentos quentes do nosso dia. Olha como isso pode diminuir a minha reatividade emocional, a minha reatividade comportamental. Qual o objetivo? Regular as emoções no dia a dia, regular as emoções no cotidiano, aumentar essa autorregulação e a flexibilidade psicológica. Gente, isso é riquíssimo. Olha o quão rico esse capítulo é. Tem que ler, tem que ler. Ele nos ensina muita coisa para que a gente possa usar em sessão com os nossos pacientes, incluir lá no plano terapêutico deles. Qual paciente seu que está precisando aí de alguma dessas estratégias aqui? E aí, quando eu falo precisando, eu não estou falando de precisando só hoje, tá? Precisando mesmo adquirir a habilidade de treinar isso, de fazer isso aqui que nós estamos falando hoje. Olhem para cada um dos seus pacientes aí nesse exato momento. Agora, olhem, né, para cada uma dessas técnicas. Qual dessas técnicas você pode incluir no plano de tratamento de cada um dos seus pacientes que vai ajudar muito ele? Tenho certeza que cada pacientinho aí te pede, te implora nesse momento por uma dessas técnicas, para que você realmente aplique isso muito bem aplicado, ensine ele, treine ele a utilizar isso. A terapia cognitivo-comportamental é um treinamento. Ela é um treinamento. Ela não é só uma terapia de semana, não é uma terapia semanal. Ela é um treinamento. E o paciente ele adquire todas essas práticas para que ele fique bom, né, no seu processo de autorregulação, de reestruturação cognitiva, de mudança de vida. Como aplicar essa estratégia aqui do espaço respiratório de 3 minutos que o paciente vai utilizar no dia a dia dele? Tomar consciência, né? Então, o primeiro passo é, ele precisa tomar consciência. Como eu estou me sentindo agora? Segundo, se concentrar na respiração. Ó, as técnicas se cruzando aí. Inspira e expira. Inspira e expira. E expandir.
a atenção ao corpo como um todo. Ó, as técnicas se cruzando aí. Como está o corpo como um todo nesse momento? Olha o quão rico é isso. Ah, mas eu não gosto. Vamos aprender a gostar, né? Vamos aprender, igual eu brinquei. Eu tenho certeza aí, nesse momento, que um pacientinho seu te grita, aí te pedindo, me ensina essa técnica, coloca isso no meu plano de tratamento. E aqui nós temos o espaço de 3 minutos para o manejo da respiração, só que aqui a gente sai daquela versão curtinha e a gente faz uma versão mais adaptada do exercício anterior. Ela é usada quando o paciente ele está em sofrimento emocional ativo. Então, aqui não é para utilizar só no dia a dia, mais na correria do dia a dia. Aqui agora, o paciente já treinado, né? Porque ele já está bom nisso. Ele vai utilizar essa estratégia no momento que o sofrimento dele está ativo, no momento quente da coisa, no momento que as emoções estão em ação. Psicoeducação. Vamos dar espaço para o que está difícil agora, sem fugir, sem brigar com essa emoção. Aí vocês podem utilizar o termo, né, da emoção que ele está vivendo ali. A ideia não é se livrar dessa dor, desse sofrimento que você está vivendo agora. A ideia de prestar atenção, de respirar, é simplesmente acolher o que você está sentindo. É criar estabilidade para o que você está sentindo. Para que a sua emoção, para que o seu cérebro perceba que está tudo bem sentir coisas. Que eu não preciso me fundir a essas emoções. Qual é o objetivo terapêutico dessa estratégia? Trabalhar a aceitação emocional durante as crises de leves a moderadas do paciente. Reduzir a luta interna com a emoção. Lembra que a gente está tentando reduzir aquele sofrimento secundário da luta contra a emoção? Essa estratégia vai ser útil nisso. Como aplicar? Primeiro, reconhecer, né? Então, reconhecer o que o paciente está sentindo, ele reconhecer o que ele está sentindo, a respiração como âncora, o cruzamento das técnicas, né? Então, eu posso respirar apesar de estar sentindo isso. E a permissão, eu posso deixar isso estar aqui por um momento. Eu posso conviver com isso. Percebam que as técnicas elas podem ir se cruzando. E conforme o paciente vai adquirindo habilidade, você tem um papel essencial de cruzar essas técnicas com o paciente para que ele fique ainda melhor naquela estratégia que nós estamos desenvolvendo. Aqui nós temos a atenção plena do movimento, né? Essa também é uma técnica que os pacientes, sabe do paciente que é muito modo de fazer? Paciente mais da ação? Essa estratégia é uma boa estratégia para ele. Definição: exercício que consiste em mover o corpo. Então, nós vamos utilizar o movimento do corpo do paciente para aplicar a estratégia. Então, exercício que consiste em mover o corpo, andar, alongar, mexer os braços, etc. Com consciência total do movimento e das sensações fisiológicas que ele está sentindo no movimento, na aplicação do movimento. Psicoeducação. Vamos nos movimentar bem devagar, sentindo cada parte do movimento, sem pressa. O foco é estar presente em cada passo, em cada gesto. Qual o objetivo terapêutico dessa técnica? Trazer presença ao corpo em movimento, reduzir o automatismo corporal, olha lá, saída do piloto automático de novo. Ela é excelente para pacientes que têm dificuldades com práticas estáticas. Acabei de falar, né? Ela é muito útil para aquele paciente que é do modo de fazer. Como aplicar? Faça uma caminhada lenta, de 2 a 3 minutos, ou pequenos movimentos com as mãos ou os braços. Oriente frases como: sinta o pé tocando o chão, o joelho dobrando, a perna erguendo. Gente, ó, vamos lá. Para aplicar uma estratégia de atenção plena, nós precisamos ser criativos. Então, na sessão, é muito importante que você use a sua criatividade e que você saiba direcionar o paciente. Não é uma meditação isso. É a aplicação de uma técnica de mindfulness. E você vai utilizar isso através do verbal.
Então, você precisa saber conduzir a prática. Treina antes. Treina antes. Monta um passo a passo antes. Treina antes o que você vai dizer, a aplicação daquela estratégia. Faça essa direção de forma correta, para que não fique perdido e para que o paciente não ache também que a técnica ela é superficial, ela é bobinha. Porque ela não é bobinha. Se ela for bem aplicada, ela tem um nível de benefícios que são muito significativos, tanto no momento presente ali da sessão, quanto no treinamento do paciente. Nós temos aqui atenção plena na cozinha ou em outras tarefas, em tarefas diárias, em tarefas do cotidiano do paciente. A atenção plena ela pode ser utilizada em qualquer lugar, de qualquer forma, em qualquer atividade. Definição. É uma prática mais informal, por isso que ela pode ser utilizada em vários momentos, aplicada a uma tarefa cotidiana. Como, por exemplo, preparar o café, lavar a louça, cortar legumes, tomar banho, nadar, com foco completo nos estímulos sensoriais. Essa técnica também é muito interessante. E a maioria dos pacientes gostam de utilizá-la. Psicoeducação. Vamos transformar uma atividade comum em uma prática de presença. Não é sobre fazer rápido ou fazer perfeito, mas é estar presente em cada detalhe da sua tarefa. Ó, aqui percebe que eu vou precisar ter uma habilidade de guia, de fazer essa direção. Senão o paciente vai se perder na estratégia. Qual o objetivo dessa estratégia? Treinar mindfulness fora da sessão, levar o seu paciente a aplicar essa atenção plena no dia a dia, no seu cotidiano, em suas tarefas, nas coisas que ele gosta. Como aplicar? Escolher a tarefa. Lembrem-se, né, que no plano de ação nós precisamos definir bem qual será exatamente a tarefa do paciente, o plano do paciente. Então não dá para fazer algo solto. Então aqui tem que escolher a tarefa, né? Então qual tarefa ele vai executar, com qual comportamento ele pretende fazer a utilização dessa estratégia. Guiar o paciente a observar cheiros, texturas, cores, sons, temperatura, que nós estamos falando da ativação dos 5 sentidos na atenção plena. Isso vale para qualquer uma das outras estratégias também. Dizer, sinta a temperatura da água ao você guiando o paciente. Observe, ouça o som do corte. Sinta o aroma do alimento. Percebe que é um guia mesmo, né? Você tem que guiar. Se você não guiar, o paciente vai se perder. E aí eu trouxe aqui, né? No final, a gente fez aí conheceu as estratégias que o livro cita. Lembrando, assistam aos outros encontros do Clube do Livro. Mesmo que você não leia, né? Eu já falei aqui da importância da leitura. Mas mesmo que você esteja atrasado na leitura, consuma o conteúdo, tá? Consuma o nosso conteúdo. Aproveitem. As aulas estão muito boas. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito, muito mesmo nas suas intervenções, no seu trabalho de regulação emocional em psicoterapia com os seus pacientes. E aí eu trouxe aqui para nós alguns obstáculos que são muito comuns à prática de atenção plena. Quais obstáculos, né, que aparecem muito nessa... Quando a gente vai começar a desenvolver essa prática, quando nós vamos começar a desenvolver essa habilidade com o paciente. O paciente ele tem um desejo de controlar ou de evitar sensações agradáveis. Ele sofre com aquela inquietação, com o tédio, com o sono, com a distração mental, né? Então os pensamentos vão embora. Com julgamentos do tipo, eu não estou fazendo certo, não é desse jeito que é para ser feito, eu estou fazendo errado, ai que saco, isso aqui tá um saco. Dúvida quanto à utilidade da técnica. Como que nós vamos lidar com esses obstáculos? Cada um desses obstáculos tem uma forma de lidar. E é importante que vocês saibam lidar com obstáculos terapêuticos. Como que a gente lida com o obstáculo terapêutico? Primeiro que eu preciso identificar qual o obstáculo. Qual a função do obstáculo? Qual a distorção cognitiva daquele obstáculo? Qual dificuldade que o paciente está encontrando que ele está tendo esse obstáculo, que ele está ativando esse obstáculo terapêutico? Porque dependendo do que for, irá variar a estratégia de correção. Então, se é uma distorção cognitiva, reestruturação cognitiva.
Se é uma distorção cognitiva porque ele não conhece a técnica, né? Então, por exemplo, uma dúvida quanto à utilidade daquela técnica, o benefício daquela técnica, reestruturação cognitiva com psicoeducação. Então, como lidar? Depende do obstáculo. Eu posso normalizar, eu posso validar, eu posso redirecionar o meu paciente através da descoberta guiada e das psicoeducações para o espírito de curiosidade e aceitação. Posso convidar o paciente a olhar para a nossa relação terapêutica e perceber que, olha, a nossa terapia ela tem uma função. Nós não fazemos nada à toa aqui. Tudo bem se experimentarmos essa estratégia por um tempo, para a gente ver, né, para a gente perceber o que vai acontecer a partir disso. Então, nós temos aí várias formas de lidar com esses obstáculos terapêuticos, mas é necessário lidar. Não dá para pular, tá? Se eu pulo, eu sigo o tratamento do paciente e ele terá prejuízos, porque ele não será bem treinado no que eu preciso que ele seja treinado. Aí eu trouxe aqui, depois eu quero que vocês deem uma olhada, né, em cada um desses elementos aí, desses obstáculos, né? Tá tudo bem detalhado aqui nos slides. Eu vou dar uma passada rápida aqui, porque eu só quero fortalecer a importância de utilizar essas práticas, utilizar essas técnicas e superar esses obstáculos. Porque, igual a gente disse, sem a superação desses obstáculos, né, que são muito comuns, sim, com certeza vocês também têm a apresentação desses obstáculos internos aí, eu também tenho. Sem a resolução desses obstáculos, meu paciente vai começar a praticar e não vai dar seguimento. E aí o resultado não será o esperado, claro. Então, vamos lá. Atenção plena parece simples, mas ao começar a praticar, muitos pacientes, muitos terapeutas enfrentam resistências internas. Acabei de falar isso. Interpretações distorcidas e reações emocionais equivocadas, desequilibradas, desreguladas. Reconhecer esses obstáculos é essencial para normalizar a experiência do paciente, validar o que esse paciente está sentindo e ajustar a intervenção com compaixão e flexibilidade. Daí a importância da autoterapia. Daí a importância de vocês aplicarem essas técnicas em si mesmos, para que vocês adquiram, né, a percepção e a consciência de quais obstáculos são comuns na aplicação da técnica. Porque aí, com agora a compreensão desse obstáculo, eu posso ajustar a intervenção, melhorar a minha psicoeducação, direcionar melhor o meu paciente, apresentar a técnica de uma forma que seja agradável e às vezes divertida, ou seja, que ele compreenda que aquilo é realmente muito interessante para ele. Uma forma de apresentação que faça com que ele perceba os benefícios da técnica. Então, são formas aí, né? E uma das formas que eu particularmente gosto muito é de testar. Então, eu testo. Eu vivo na minha pele. Para eu poder ter recursos para levar para esse paciente, para que eu consiga ajudá-los a superar esses obstáculos. Então, aqui eu trouxe, ó, alguns obstáculos, né? Que é aquela expectativa. O paciente, ele acredita que na aplicação da técnica, né? Então, ele tem uma expectativa de que será um modo de esvaziar a mente. Aí ele percebe que ele não consegue esvaziar a mente na técnica. Aí ele desiste. Só que é uma expectativa desajustada. Então, ali, até eu trouxe o exemplo, né? O que o paciente pensa? Ah, não consigo meditar porque a minha mente não para. Não para mesmo, é isso mesmo, ela não para. E aí ele tem essa expectativa, ele desiste, porque ele acha que é assim que funciona. E aí, para isso, ele tem o terapeuta dele, que é treinado pela supervisora, e essa supervisora já está deixando claro. Eu já estou aqui orientando vocês. Psicoeduquem o paciente antes que ele sofra com essa expectativa. Ajuste as expectativas do paciente. Corrija essa distorção com o paciente. Outro obstáculo comum é o julgamento e a autocrítica durante a prática. Então, ele acha que ele está fazendo errado, ele acha que aquilo não está funcionando, ele acha que ele não é bom naquilo. E aí, nós precisamos também reforçar com esse paciente de que os pensamentos dele fazem parte dessa experiência que a gente está observando. Faz parte da técnica. Mais um ajuste de expectativa.
Corrigir esse movimento de julgamento, de auto-julgamento do paciente o tempo todo, de autocrítica. Ele precisa perceber o funcionamento da técnica para que ela passe a funcionar de fato. E aí eu vou psicoeducar e vou direcionar. É por isso que a gente aplica também no paciente em sessão, porque aí esses obstáculos irão aparecer na sessão. E aí fica muito mais fácil trabalhar. Nós temos aí aquela inquietação física ou mental, né? Então, sensações de agitação no corpo, de tédio, de impaciência, de desconforto com o silêncio. É necessário validar. Todos nós temos essa inquietação. Aí eu valido o paciente para ele perceber que não é nenhum bicho de 7 cabeças, ele está vivendo o que é natural da técnica. Aí eu vou sugerir para o meu paciente técnicas mais breves. É por isso que a gente faz, às vezes, de forma mais gradativa. Eu vou inserindo, né, as técnicas de mindfulness mais gradativo com o paciente, para que ele vá se adaptando a esse modelo de atenção. Sono ou sonolência, né? Aqui também eu valido, eu mostro a normalização disso, é normal sentir sono ou sonolência. Afinal, né, há um relaxamento corporal, há uma quietude, há uma inatividade ali comportamental que vai gerar, sim, esse sono ou sonolência. Ajusta as expectativas do paciente. Né? Então, por que o paciente sente sono ou sonolência? Relaxamento corporal, inatividade mental, gera esse torpor. Especialmente em pacientes cansados, exaustos, deprimidos. As estratégias de atenção plena, muitas vezes, elas podem serem utilizadas para aqueles pacientes que estão com problemas para dormir. Porque ao utilizar a técnica, pode ser que ele venha a sentir sono. E aí, se ele sente sono e meu objetivo é fazer com que ele durma, eu aplico essa estratégia. Olha a criatividade aí. Qual intervenção que nós podemos utilizar? Nós vamos propor prática para o paciente que facilite a vida dele, não que dificulte. Então, nós podemos propor práticas com os olhos abertos, posturas mais eretas, não fazer deitado, não fazer no momento que ele está com sono. Então, preferir práticas mais breves, mais curtas, em momentos não tão confortáveis, em lugares não tão confortáveis, como, por exemplo, a cama, em horários que o paciente tem mais energia, para que ele não sinta tanto sono e tanta sonolência. Aqui, a gente falou muito disso hoje também, né? Que é um obstáculo muito comum, é a dificuldade do paciente em aceitar as suas emoções desconfortáveis. Então, uma reação comum é o paciente se esquivar da estratégia que ele está utilizando por conta dessas emoções desconfortáveis. Então, ele sente tristeza, raiva e ele para. É por isso que é interessante aplicar isso em sessão, para que já na sessão eu já consigo identificar esses obstáculos, fazer o processo de correção com ele. Então, aqui, quais intervenções são possíveis, né? Além da normalização, da psicoeducação, nós vamos explicar para o paciente que essa prática, ela revela, sim, as nossas emoções evitadas. E essa é a função da prática. Ele aprender a tolerar. Ele aprender a viver aquele desconforto. Então, nós podemos utilizar metáforas, né? Metáforas das nuvens, lembra que a gente já fez aqui hoje? Do telão. Nós podemos utilizar a metáfora das ondas, né? Até tem exercícios no YouTube sobre essas ondas, né? Como utilizar esse tipo de analogia, de metáfora. As ondas vêm, elas atingem o pico e elas passam as emoções também. Reforce que o objetivo não é se livrar da emoção, mas permanecer com ela com curiosidade e segurança. É seguro sentir emoções desagradáveis. Como que o paciente e o cérebro dele descobre isso? Com a prática de atenção plena. Tem pacientes que também têm esse obstáculo, que é aquela crença de que é perda de tempo. Ai, que saco ter que fazer isso. Eu tenho outras coisas para fazer, eu não tenho paciência para isso. Isso não resolve os meus problemas. Normaliza, psicoeduca, coleta essas distorções cognitivas, faz reestruturação, aplica balança decisional se necessário, lista de vantagens e desvantagens de usar ou não utilizar essa técnica, essa estratégia. E vamos trabalhar com o paciente aqui em outras intervenções, para que esse paciente, de fato, tenha elementos para utilizar, para querer utilizar essa estratégia. Então, nós vamos reforçar a função da prática como reguladora. Nós precisamos mostrar para o paciente que aquilo ajuda na regulação.
Ele precisa perceber isso. Então, eu vou fazer isso na sessão para que ele perceba a função daquela prática. E nós podemos mostrar evidências para o paciente ou até mesmo sugerir experimentos. Vamos testar juntos essa prática por alguns minutinhos. E aí, a partir dessa prática, a gente observa como o seu corpo vai reagir. Você topa testar essa prática essa semana junto com a terapia, né? Através da terapia por 3 vezes, para que a gente perceba, para que o seu cérebro perceba o que isso vai gerar no corpo dele. Tudo bem para você? Você topa fazer esse experimento comportamental? Nós temos um outro obstáculo aqui também, que é o medo de perder o controle. Gente, todos esses obstáculos, eles já podem ser previstos pelo terapeuta. E aí, a partir dessa previsão, eu já posso começar a trabalhar na reformulação desses obstáculos para que os obstáculos não atrapalhem a prática. Então, eu já posso prevê-los. Eu já estou contando aqui para vocês. Então, vocês já podem descobrir com pacientes quais obstáculos ele pode encontrar ao fazer a prática, ao aplicar a prática. Então, percebe que existem várias formas, né? Eu posso aplicar em sessão para já identificar, eu já posso prever e psicoeducar, eu já posso criar um cartão de enfrentamento com o paciente para que ele supere um determinado obstáculo que eu já sei que pode ser que apareça na prática dele. Aqui o outro obstáculo é o medo de perder o controle, né? O medo interno. Se eu entrar em contato com o que eu sinto, eu posso me descontrolar. Daí a importância da psicoeducação das emoções. Se o paciente não estiver bem psicoeducado sobre o funcionamento das suas emoções, sobre a distinção entre emoção e controle, emoção e comportamento, a função das emoções na vida dele, ele não irá praticar atenção plena. Percebe que o processo, né, o plano de tratamento, ele tem etapas, né? É uma coisa de cada vez. Lá onde eu aprendo a tomar esse tipo de decisão, né? Nossa, tá na hora de aplicar atenção plena ou não, meu paciente? Meu paciente está pronto ou não para essa prática interventiva? Você aprende isso desenvolvendo raciocínio clínico. E raciocínio clínico a gente desenvolve em supervisão. Em supervisão, você e o seu supervisor tomam decisões juntos. E aí vocês avaliam, meu paciente está ou não está pronto para isso. Esse obstáculo apareceu, por quê? Porque às vezes o seu raciocínio clínico foi muito avançado ou foi muito superficial. Então, nós precisamos sim saber quando aplicar determinadas técnicas para que eu não queime cartuchos. Então, aqui, nesse caso, né, se o paciente tem medo de perder o controle e ele não foi bem psicoeducado, ele não sabe a função das emoções, ele não distingue emoções de realidade, emoções de pensamentos, emoções, sabe a distinção do modelo cognitivo? Ele não vai aplicar atenção plena. Intervenções possíveis, além dessas que eu já citei. Valide. Gente, a validação ela é essencial no plano de tratamento do paciente. O paciente ele tem que ter uma relação segura com o terapeuta, ele tem que ser validado. Conduza práticas curtas e guiadas com foco seguro. Em sessão. Faça atividade de atenção plena com o paciente que não vai colocar ele em risco de ter uma crise. Vá avançando nessas atividades de forma gradativa. Então, você vai ajudando aos poucos o paciente a desenvolver tolerância emocional progressiva. Não é do dia para a noite. É progressivo, é gradativo. Tem um plano estratégico para que ele faça essas atividades. Não joga tudo no colo do paciente. E aí, mais algumas estratégias gerais aqui para que vocês lidem com esses obstáculos, né? Tá descrito aí nos slides, deem uma olhadinha, né? Só para passar rapidão aqui, a gente já falou de todas essas estratégias, né, para lidar com esses obstáculos, validação e normalização, as metáforas, né? Sejam criativos, utilizem metáforas, utilizem boas psicoeducações, bons exemplos. A flexibilidade na prática, né? Então, adaptar, igual eu falei mais cedo, né? Adaptar o tempo, a postura, o foco, o jeito que a aplicação, a flexibilidade em qual prática aplicar, né? Vá de forma gradativa, vá de forma lenta com o paciente, a gente não precisa correr no processo. Ajustar as expectativas, né? Então, a gente falou disso também, né? Então, praticar
com o paciente a intenção, o olhar que ele tem sobre o objetivo daquela técnica ou até mesmo a aplicação daquela técnica, né? Então, fazer esse ajuste de expectativa. E a psicoeducação contínua, que é a base do tratamento da terapia cognitivo-comportamental. O paciente precisa ser psicoeducado o tempo todo. Ele tem que entender o funcionamento da atenção dele, o funcionamento do julgamento dele, por que ele critica, como que aquela emoção funciona, por que aceitar ajuda, né? Então, todos esses termos terapêuticos, o paciente será psicoeducado ao longo do processo. Qual o papel do terapeuta cognitivo-comportamental? Eu acho que vocês já têm isso de cor, mas vamos lá. Modelar a atenção plena na sessão com o paciente. Falei disso hoje já aqui várias vezes. Guiar os exercícios com voz calma e respeitosa. Ser criativo nessa direção. Validar e acolher as dificuldades do paciente. Não é para falar para o paciente assim, mas todo mundo consegue fazer. Não é assim. Se ele não está conseguindo, ou você avançou demais, ou ele tem alguma distorção que precisa ser corrigida. Incentivar a prática diária das estratégias que você está ensinando o paciente. E não é a prática diária só de atenção plena. É a prática diária de todas as ferramentas que a TCC ensina. Para isso, aqui, né, o capítulo 5 disponibiliza para nós o formulário. Está lá disponível para vocês. É um formulário de registros dessa prática, para incentivar o paciente a realmente praticar diariamente as práticas, né, as técnicas que o livro cita e que você irá ensinar o seu paciente a utilizar. Então, tá lá o formulário, acessem, tá? Conheçam o formulário para vocês utilizarem não só nessas práticas de atenção plena, mas em outras atividades também que vocês podem passar para os pacientes. E aqui, para fechar, eu trouxe 2 trechinhos do livro só para a gente amarrar isso, deixar bem amarradinho. Combinado? A atenção plena tem condições de propiciar o crescimento da autocompaixão ou da disposição para tolerar o sofrimento. Assim, trata-se de um elemento compatível com grande parte do nosso trabalho com regulação emocional, ou seja, sem atenção plena, sem tolerância, sem regulação emocional. A atenção plena, ela é uma prática de observação. Então, ela é a prática que faz com que o paciente observe o que acontece dentro e fora dele, momento a momento, com aceitação e consciência, promovendo liberdade emocional e clareza cognitiva. Meus queridos, vocês conseguem perceber a importância da atenção plena na vida do sujeito, na minha vida como terapeuta, na vida dos meus pacientes, nos protocolos de tratamento? Não é uma intervenção superficial. Não é uma intervenção boba. Não é uma intervenção de meditação. É uma técnica comprovada cientificamente. É uma técnica que funciona e que traz inúmeros benefícios para o corpo, para o cérebro e para a mente do paciente. Eu espero que, diante desse encontro, vocês mudem a mentalidade de vocês sobre a prática de mindfulness. Eu espero que vocês utilizem todo o nosso conteúdo de hoje. Continuaremos firmes e fortes aí com os nossos estudos do livro de Regulação Emocional em Psicoterapia. No nosso próximo vídeo, nós iremos aprender um pouco sobre aceitação e disposição, que é o capítulo 6 desse livro. Sugiro que vocês coloquem em dia os nossos estudos para que vocês possam acompanhar o Clube do Livro aí do início ao fim. Desejo bons estudos para todos vocês. Estou à disposição lá no meu Instagram para eventuais dúvidas, para eventuais sugestões também. Um beijo, bons estudos para vocês e a gente já se vê em breve.